Oi, gente, tudo bem? Então, dando continuidade, deixa eu colocar aqui para compartilhar a tela. Dando continuidade na nossa aula, ver se está indo, tá? Foi. Bom, gente, então, o que a gente viu a aula passada, né? A aula passada a gente viu o que são os micro-organismos, a importância dos micro-organismos, a história da microbiologia, né? E as suas aplicações, né? Consequentemente, a importância em diversas áreas, algumas perspectivas, né? Do que pode ser ou não. E hoje a gente vai dar continuidade. Hoje vai ser uma aula. Eu ia falar das bactérias também, já ia entrar nas bactérias, mas acho que pode ser para a semana que vem a bactéria. E vamos só falar da taxonomia, que daí assim a aula fica um pouco mais leve e fica mais fácil para fixar também, né? Bom, gente, enfim, taxonomia. A gente falar de taxonomia, por que eu coloquei essa imagem? Só para vocês, deixa eu colocar aqui o laser, só para vocês terem uma ideia, né, da importância do que é antes de eu falar o que é, só para vocês terem uma ideia da importância. Então imagina assim, gente, essa biblioteca, não sei se acho que a biblioteca não é muito da época de vocês, né? Assim, eu digo da época que antes, né? Eu lembro que acho que eu estava no colegial, até na universidade, assim, a gente basicamente era biblioteca, né? Não tinha internet, não tinha o Google, né? Eu lembro na faculdade, acho que demorou para vir o Google, assim. Eu lembro que até estava no quarto semestre, quinto semestre, aí que apareceu os data show lá, enfim. Mas na biblioteca, eu lembro que mesmo a gente, assim, eu usava a biblioteca até na pós-graduação, eu saía caçando as teses, lá, os livros, a gente ia na biblioteca, né? A biblioteca, claro, nem se compara o tamanho dessa, né? Mas a gente tinha. Lembro que mesmo com todas as instruções, eu sempre acabava pedindo, chamando a pessoa da biblioteca lá para me ajudar a pegar, porque eu não demorava para achar os livros, sobretudo a primeira vez que você ia na biblioteca, né? E aí, assim, mesmo com todos os critérios para se organizar, é difícil a gente conseguir achar. Né? Porque, assim, um exemplo, vamos pensar, inclusive na nossa disciplina, assim, o livro que a gente usa, microbiologia. Imagina, chega um livro novo, microbiologia. Então, a gente tem vários, né? A gente viu aí, a gente compartilhou alguns, a gente viu que há vários. Para a gente pensar o Torta, que é o que a gente usa, né? Que é o que, assim, usa todos, mas a aula está meio que baseada em cima dele. Então, o pessoal compra, né? Ele daí, imagina que a pessoa da biblioteca, chegou um novo, um funcionário põe aqui o livro de micro, tórtoro, o outro vai lá e coloca, chega um outro e o cara põe aqui, chega a microbiologia veterinária, o cara põe aqui, microbiologia esotérica, o cara põe lá na prateleira, lá de trás, né? Então, assim, vai meio que da cabeça da pessoa que trabalha lá, né? E como trabalha um monte, então vai chegando quem pegou, coloca onde acha que tem que colocar. Imagina depois para você procurar isso. Então, você está precisando de um livro. Vai Deus saber onde você vai achar isso daí. A função, a trabalheira que você ia ter para achar, se é que ia achar. Né? Ou uma prateleira. Só de falar qual que é o andar, você não saberia. Né? Porque tem dois. Fala esquerda ou direita também, olha a dificuldade imensa. Mesmo quando falar qual que é a prateleira, qual que é o corredor, você também olha a dificuldade de você ter para achar. Tá? Então, para ter essa organização, que existem os critérios para a gente conseguir organizar, né? Então, sobre tema, sobre autor, sobre, né? Então, e vai afunilando para a gente conseguir organizar onde está e saber o que é. E a ciência que estuda isso é a taxonomia, né? Então, a taxonomia é a ciência que serve para classificar os micro-organismos. Então, ela serve, o objetivo é estabelecer relações entre um grupo de organismos, tá? Similares, né? Então, não só micro-organismo, como um organismo também. Né? Então, a gente é ser humano, né?
Porque quando você estabelece ia falar cruz, olha. Porque quando ocorre a fecundação, tem um descendente fértil. A gente vê, trabalha com animal, aí tudo fica meio vocabulário da gente engraçado, né? Pessoas determinam pelo seu vocabulário mesmo. Você conversa com gente da mesma área, você tem um vocabulário, né? O pessoal do direito, você vê eles conversando, eles têm um vocabulário. Enfim, mas voltando para a taxonomia, se a gente pensar aqui em termos de micro-organismo, né? Então tá, pegando aqui o Covid, quando se descobriu-se o Covid. Então, tá, primeiro lá o caso que teve, então foi lá identificar como que é o Covid, então o Covid é um vírus, ok. Saber que é um vírus, a gente vai lá e exclui todas as bactérias, todos os fungos, né? Opa, travando esse negócio aqui. Então, vou pegar a caneta, que acho que eu também tenho. Então, vamos lá. A gente sabe que são 3 tipos de micro-organismos. Então, a bactéria, fungos e vírus. Então, se a gente descobre que é um vírus, a gente já elimina um tanto bom de micro-organismos, certo? Então, a gente vai lá, ó, é um vírus, tá? Aí vai, usando o vírus do Covid. Então, o vírus do Covid é um vírus de RNA e envelopado. Então, o que acontece? A gente já sabe que todo mundo que não tem envelope está fora. A gente vai classificar, tá? Então, a gente vai ter o grupo lá. Então, o grupo onde está todo mundo que tem envelope. Então, a gente já sabe que esse nosso novo vírus aqui, a gente não pode colocar lá na prateleira aqui onde estão os vírus que tem envelope. Então, a gente já saca todos esses caras fora, tá? Aí, tá, beleza. Uma outra característica, a gente sabe que é um RNA. Então, a gente vai lá, todo mundo que tem DNA, todo mundo que tem, todo vírus que tem DNA, a gente saca fora todos esses vírus. Então, a gente arranca mais um monte. Isso a gente vai afunilando, tá? Até a gente saber onde a gente vai conseguir enquadrar esse novo vírus. E daí foi vendo as outras características aí que se viu que ele era um coronavírus, tá bom? E é assim que a gente vai chegando, tudo bem? E a taxonomia serve para isso, para a gente conseguir agrupar esses novos micro-organismos, né? E conseguir agrupá-los, tá? E conseguir identificar, a gente organizar e conseguir, inclusive, falar a mesma língua. Porque, tanto que assim, ele é um coronavírus aqui, na China, nos Estados Unidos, na Austrália, na Tailândia, enfim, no mundo inteiro, a gente sabe que ele é um coronavírus. Tudo bem? Por quê? Porque a gente estabeleceu essa linguagem comum. Tá? Então, essa é uma ferramenta importante, a taxonomia, para a gente facilitar essa nossa comunicação, porque se cada um fosse dar um nome, imagina a loucura que ia ser, né? Imagina a largatixa. Aqui no norte a gente chama de largatixa, não sei se é no norte inteiro, mas no Pará que chama, né? Em São Paulo, perdão, aqui a gente chama de osga, em São Paulo chama de largatixa. Imagina se que balaio de gato que ia ser se cada um falasse de uma maneira. Como que a gente ia conseguir dialogar? Né? E, sobretudo, quando cada vez mais as coisas são mais globais. E aí, pronto. Né? Então, inclusive, depois a gente vai ver que a gente adota o latim justamente para a gente também não ter problema na classificação da língua. Né? Então, não podia falar um falar cachorro, outro falar dog. Certo? Então, por isso se estabelece uma linguagem universal de comunicação. Tá? Então, visto isso, a taxonomia, então, é a ciência que estuda, né, a ciência da classificação, da organização, né? E em 2001 se estabeleceu-se meio que um consórcio universal para fazer esse inventário do levantamento de todas as espécies existentes. Então, isso estabeleceu os 25 anos para a gente conseguir chegar nisso, né? Assim, esse livro que eu uso, que ele é de 2017, ele tem só 10% da época que lançaram o livro que tinham sido catalogadas. Né? Estima-se que não sei quantos deve ter hoje, né? Em 2017, quase 4 anos não completos depois, eu não sei qual que é a quantidade que está, mas acredito que não tenha chegado em 50%, com certeza. Estima-se que a gente perde, vai perder, né? Está perdendo, vai perder muito mais
espécies antes da gente conseguir simplesmente identificá-las, conhecê-las, pela própria ação humana, seja desmatamento, alteração do clima, né, a depreciação do meio ambiente por conta das ações do homem. Né, o meio ele já muda naturalmente, né, o ser humano só está acelerando e muito isso. Né, então a gente estima que a gente vai perder muito antes de a gente conseguir identificar todos. Mas, enfim, a taxonomia ela tem uma unidade básica de classificação, que são os táxons. Então, o que vem a ser os táxons? Os táxons são a categoria, tá? Onde a gente consegue agrupar os micro-organismos e os organismos semelhantes. Então, se a gente olhar lá, vocês já estudaram isso, né? A gente tem desde lá dos reinos, né? Dos reinos até as espécies, né? E o taxo seria o quê? Quando a gente fala de taxo, é a unidade básica. Então, a unidade básica, ela pode ser ou a espécie, ou o reino, ou a classe, ou o filo, indiferente, tá? Então, quando a gente está falando de um reino, a gente está falando de um taxo. Quando a gente está falando de uma classe, a gente está falando de um taxo. Quando a gente está falando de uma espécie, a gente está falando de um taxo, tá? Então, o taxo é a unidade básica da taxonomia, tudo bem? E a gente tem a taxonomia mais moderna que a gente utiliza, em cima dos parentescos comuns, e mais ainda, né, essa identificação do parentesco comum a nível molecular, ou seja, a nível de genoma, da sequência do DNA ou do RNA, então do sequenciamento do material genético, a gente tem uma nova categoria que da taxonomia, que é a filogenética, então, que é o estudo, né, o agrupamento hierárquico do táxons em cima da evolução. Então, se a gente observar, né, opa, esquece esse desenho ridículo que eu fiz. A gente tem aqui, quando vocês observam os táxons, você vê que a gente vai observando, umas coisas assim, vou mostrar para vocês. Significa o quê? A origem em cima do ancestral comum. Então, aqui é o ancestral comum que deu origem a todo mundo que está daqui para lá. Só que chegou nesse momento, né, ocorreu essa ramificação aqui porque ocorreu alguma alteração genética, seja lá qual for o motivo, que deu uma característica diferente e se diferenciou. Aí aqui acontece a mesma coisa. Então, aqui ocorre essa bifurcação, por quê? Porque tem uma outra alteração aqui, tá? E assim por diante. Então, o taxo, a filogenética, é o estudo da evolução, né, do nível hierárquico do táxon em cima da evolução do ancestral comum, né, em cima, baseado na genética. Quando a gente fala de genética, é aquilo que a gente tinha conversado, né, do sequenciamento. Então, sobre as bases, tá? Eita, dando esse erro aqui. Isso aconteceu. É porque eu dei uma mexida aqui. Um segundinho, gente. Manter as alterações descartáveis. Pera aí, um segundo. Eu não vou parar de gravar porque esse cara estava aqui. Deixa eu ir lá de novo. Oi? Deixa eu ver se está aí. Tá. Enfim, bom, gente, então, os seres vivos, né, a maneira de termos classificados, ela vai evoluindo, do mesmo jeito que a microbiologia evoluiu, ela vai evoluindo com o passar dos anos. Claro, a ciência vai evoluindo, né, a gente vai tendo mais ferramentas de estudo, mais ferramentas para o entendimento, acumulando informações também, né, e, claro, consequentemente, a gente vai tendo essa evolução, né? Até a gente vê a discussão assim, a ciência, gente, ela parte de fatos, né, de dados, e a ciência, ela está sempre em evolução porque a ciência, ela se questiona, né, e ela se questiona através de dados. Então, todos esses achismos que você vê, eu acho que tal coisa é bom, você acha, guarda para o seu, porque o que para a ciência, né, quando a gente pensa saúde pública em pesquisa e desenvolvimento, não está em cima do eu acho, mas está em cima de dados e fatos, por isso que, né, até demora para a gente conseguir entender, né, visto a produção da vacina, por mais que foi a vacina mais rápida do mundo que a gente fez do coronavírus, mas assim, foi o mundo inteiro fazendo com um volume de dinheiro imenso, né, então, e ainda assim demorou um ano para a gente produzir uma vacina. Foi um tempo recorde. Mas, então, a ciência é essa evolução em cima de dados e fatos, tá bom?
E, enfim, então, só para a gente ter uma ideia aqui de situar, inicialmente, né, a gente tinha... Vou pegar aqui a caneta de novo. Caneta. Então, o primeiro a agrupar lá, a gente teve em Aristóteles, em 300 a.C., quando ele agrupou em dois grandes grupos, né, a planta e os animais. Então, ele era quem se mexia e quem não se mexia. Quem não se mexia era planta, quem se mexia era animal. Né? Mas só foi em 1735 onde ocorreu a introdução, né, de uma sistemática mais formal de classificação, onde a gente dividiu em dois grandes reinos, né, que é o reino Plantae e o Animale, e, claro, né, e também os minerais, mas basicamente eram os Plantae e os animais, e também foi esse Carl Linnaeus que introduziu a nomenclatura binominal, que a gente vai ver até depois, tá? Eu coloquei, a gente vai situar ele aqui, mas a gente vai ver ela depois. Vamos falar um pouco mais do histórico, né? Então, em 1800, com a descoberta dos micro-organismos, só essa divisão de planta, animal e mineral já não se enquadrava mais, né? Então, porque assim, aonde que a gente ia colocar os micro-organismos? Era o que? Uma planta? Aí, em 1800, né? Niga, ele dividiu os micro-organismos, então ele pegou quem se mexe vai para as plantas, vai para os animais, quem não se mexe vai para os vegetais. Mas essa classificação também foi bastante questionada, né? E para solucionar esse problema veio uma nova classificação com Haeckel em 1866, onde ele pegou todos esses micro-organismos, né? E ele acrescentou mais um reino, naqueles reinos de Linneu, né? Que é e de Aristóteles. Linneu, que é já aportuguesado, tá? Então ele adicionou esse novo reino, que era os protistas, que é onde estariam as bactérias, os fungos, leveduras, bolores, tá bom? E os protozoários. Entretanto, gente, claro, com o advento que foi melhorando os microscópios, né, com o avanço da ciência, a gente conseguiu aumentar a visualização das estruturas, né, e aí apareceu a divisão, que viu que as células não são iguais. Então, a gente tem dois tipos de célula, que são as células que têm núcleo e a que não tem núcleo. E aí? Como que vai agrupá-lo só, né, vai estar todo mundo junto aí? Não, porque eles têm características totalmente diferentes. E aí nessa, já no século passado, em 38, né, que Hilbert, ele adicionou um novo reino, né? Então ele pegou todo mundo que tinha núcleo, deixou nos protistas e adicionou um outro reino, que era o reino do Monera, que era todo mundo que não tinha núcleo, tá? Então pegou bactéria, arqueia e uma série e colocou ali onde não tinha o núcleo, tá? Claro que depois, com o tempo, foi se vendo o quê? Que os fungos eram bem diferentes dos protozoários e das algas. Então, não dá para colocar eles juntos, né? Por conta das suas características. Porque imagina assim, depois desse tempo, a gente aqui já não era mais só o visual, né? Aí a gente já conseguia enxergar já conseguia entender, né, a utilização do metabolismo microbiano. Então, a gente já conseguia ter noção da bioquímica. Então, que a gente viu que eles tinham comportamentos bem diferentes. Então, que não dava para se agrupar, não é porque só eles eram a célula, né, mas eles tinham estrutura, eles se formam de maneira diferente, utilizam substratos diferentes, tá? E aí, com isso, surgiu uma nova organização em Whittaker. Essa classificação de Whittaker até hoje a gente utiliza, embora, né, cientificamente, a gente utilize já uma outra categoria, tá? Mas em níveis didáticos, a gente ainda utiliza a classificação de Whittaker, tá? Então, a classificação de Whittaker, ele já organizou a nível celular, então será unicelulares, pluricelulares, né? Procariontes ou eucariontes, também a sua interação, o nicho ecológico, tá? Então, estabelecendo as relações alimentares. Então, se ele era produtor, consumidor, o que era, tá? E também o modo de nutrição. Então, ele classificou dessa maneira aqui. Então, aí ele catou e ele criou mais um reino. Então, ele criou esses 5 reinos, que era o quê? O plantário, onde estão todas as plantas, o reino fúngico, onde estão os fungos,
né, que podem ser tanto pluri ou unicelulares, né, lembrando que aqui no reino fungi a gente tem as leveduras que são unicelulares, lembrando, eu tenho certeza que vocês já viram isso, mas a gente vai estudar isso quando a gente for falar de fungo, tá? O reino animal, onde estão todos os animais, então todos eles são eucariontes, né? E onde nos fungos pode ser tanto pluri quanto unicelulares, então essa tem relação à organização celular, então são eucariontes, né? Ou procariontes. E quanto aos procariontes, então eles colocou lá os moneras, mantendo as bactérias e as arqueias, e nos protistas é onde estão os protozoários e as algas, tá? Então, a classificação dele é contra a organização, se é uni ou pluri, se é eucarioto ou procarioto. O nicho, né, se são fotossintetizantes, como as plantas. Os protistas, também a gente tem as algas, né? Se absorve ou se ingere o alimento, tudo bem? Então, basicamente, ele adicionou esse quinto grupo. Então, esse quinto reino. Então, resumidamente, está aqui a evolução da classificação, que é que a gente mantém hoje em termos didáticos, tá bom? Em termos didáticos, a gente mantém a classificação de Whittaker. E que, claro, você imagina, assim, para a gente estudar isso, você na 7ª série, que é que a gente vai falar agora, a classificação atual, onde a gente leva em consideração o sequenciamento genético. Você imagina, para uma criança da 7ª, 8ª série, né, é muito mais abstrato a gente pensar em termos, porque a gente está conseguindo ver DNA e papapá. Então, para a taxonomia em termos mais didáticos, a gente mantém essa atualização de Whittaker até que se mude o entendimento, né? Mas até hoje mantém-se isso, embora eu não dei aula no colegial, mas foi... Eu lembro que era feio assim que eu aprendi e vi nos livros, assim, antes dessa aula, inclusive, eu dei uma procurada e vi que o pessoal ainda continua utilizando isso, tá? Bom, essas questões podem deixar que eu vou passar para vocês, tá? Essa vai envolver aqueles relatórios, isso é para a gente fixar. Mas, em suma, gente, a descoberta dos domínios, o domínio, gente, ele está acima dos reinos, tá? Então, em cima desses 5 reinos, a gente tem os domínios, que foi descobertas dos 3 tipos de célula que a gente tem, tá? E quem fez isso foi esse camarada aqui, Paul Wilson. Ele que instituiu esses 3 tipos de célula, que são a eucara, as arqueias e as bactérias, tá? Então, basicamente, a gente tem um grupo que são os eucariotos, tá? Outro grupo, ele foi lá, então ele pegou esses domínios, está envolvido o quê? Então, todo mundo que tem núcleo são os eucariotos. E quem não tem, ele diferenciou lá no reino dos moneras, né, seguindo a classificação de Whittaker, que é onde estavam as bactérias arqueias, ele mostrou, né, através de sequenciamento genético, que elas são diferentes. Então, filogeneticamente, eles são diferentes. Então, a evolução deles é diferente. E aí, ele também, claro, com outras técnicas, conseguiu identificar que também as estruturas dessas células são diferentes, tá? Então, ele separou as arqueias das bactérias. Então, os domínios foi só no século passado, 1978, que instituiu esses 3 domínios através do sequenciamento do RNA, né, da subunidade. Porque lembrando que o ribossomo, né, a gente tem 2 unidades, que é um RNA e uma proteína, tá bom? Então, a classificação de Whittaker sofreu mudanças profundas, que foi o quê? A diferenciação das arqueias e das bactérias, tá? Então, são vias de evolução diferentes a partir do ancestral comum, claro. E quando eu falo de sequenciamento, gente, então o que ele fez? Ele sequenciou o RNA mensageiro. O RNA mensageiro o RNA... Mensageiro não, perdão, gente. Ele sequenciou o RNA ribossomal, que lembra, a gente tem 3 tipos de RNA, né, básicos. O mensageiro, aquele que sai do núcleo lá, né?
o ribossomal, que é o que vai formar o ribossomo, e o RNA transportador, que é aquele que vem trazendo os aminoácidos para a gente produzir as proteínas. Então, ele sequenciou o ribossomal. Porque até hoje a gente utiliza para identificar os micro-organismos, quando a gente faz o PCR, né, geralmente a gente utiliza uma sequência conservada. Por que conservada? Porque a gente não pode pegar uma sequência que ela sofre muita alteração, porque se ela sofre muita alteração, né, fica mais difícil da gente conseguir agrupar, porque ela sofreu uma mutação. Então, pode ser que a gente não consiga amplificar por conta de uma transformação. Então, a gente pega uma sequência conservada para ver, por isso que se utiliza o RNA ribossomal, por quê? Porque ele sofre poucas transformações, tá? Ele está mais conservado. E o sequenciamento é a gente identificar a sequência desses caras aqui, que são o quê? As bases nitrogenadas para constituir o DNA ou o RNA, né? Então, aqui entraria a uracila, tá bom? Isso que é o sequenciamento, é identificar essas sequências aqui, tá? E foi isso que ele fez para identificar, tá? Então, o IT que ele foi lá e separou as arqueias e as bactérias, e criou esses três grandes domínios, que é a eucara, arqueia e as bactérias, tá bom? Aqui, o Causa. Tudo bem? Tem umas coisas aqui que eu vou falar mais para frente. Depois eu vou voltar nesses slides. Enfim, gente, também, além disso, ele foi identificando, né, que realmente as bactérias, elas eram diferentes das arqueias. Não só geneticamente, quanto na sua estrutura. Então, ele viu que lá no núcleo, né, lembrando que não é nem no núcleo, perdão, porque a bactéria e as arqueias, elas não têm núcleo. Por quê? Porque não tem a carioteca, né, envolvendo o DNA, né, então eles têm um DNA circular, a gente vai ver isso quando a gente for falar de bactéria, tá bom? Mas não precisa se desesperar. Mas, assim, ele notou que o material genético das bactérias e das arqueias são diferentes. Frente ao quê? Uma tem estonas e a outra não tem estonas. Né? O que são essas estonas? Essas estonas são as proteínas que ajudam a enovelar o DNA. Então, o DNA, ele é todo enrolado lá dentro do núcleo, ele é enovelado, eles enrolam através dessas estonas. Essas estonas, depois eu vou falar, vocês vão ver também na Biocell, quem não viu vai ver, e quem viu já deve ter lembrado. Né? Elas participam do processo de transcrição e algumas etapas ali do funcionamento do núcleo, tá? Mas basicamente são as proteínas que a gente tem lá no núcleo e que, apesar das arqueias não terem o núcleo, elas possuem essas proteínas para ajudar a organizar o DNA, tá? O DNA nuclear, porque lembra que a gente tem dois... Não, perdão. A gente tem dois DNA, não só os eucariontes quanto os procariontes. É porque os eucariontes, eles têm os plasmídeos, que a gente vai ver depois, e os eucariontes, ele tem um DNA diferente, que são das mitocôndrias, que a gente vai até falar depois. Tá? Por isso que quando a gente fala DNA, a gente sempre tem que pensar que nas células tem dois tipos de DNA. O DNA genômico, que ele fica lá dentro do núcleo, pensando nos eucariotes, e nas bactérias é o cromossomo da bactéria, né? E a gente tem também, nas bactérias, a gente tem o DNA plasmidial, e nos eucariotes a gente tem o DNA mitocondrial. Mas, enfim, ele viu que tem essas diferenças entre os eucariotes e entre as bactérias e as arqueias. E, claro, entre as bactérias e os eucariotes, entre as arqueias e os eucariotes. E que, inclusive, as arqueias estão até mais perto dos eucariotes do que das bactérias, como se as arqueias fossem uma evolução, tá bom? Então, além disso, a gente tem a presença dos introns e dos extrons, não vou entrar nisso, mas basicamente é importante para vocês verem essas diferenças. Então, mesmo lá na parede celular, né, a bactéria possui peptídeo glicano, que a gente vai estudar depois, e as arqueias não possuem esses peptídeos glicanos na sua constituição. Então, o cromossomo, ele é circular nas bactérias e nas arqueias, tá? Elas têm a similaridade, e diferente dos eucariotes, que não possuem esse DNA circular. Mas, apesar das arqueias terem um DNA circular, elas têm estonas, e as bactérias não têm. Então, além da sequência, né,
genética ser diferente entre as bactérias e as arqueias, elas também estruturalmente elas possuem algumas diferenças. Então, por isso que se dividiu e a gente viu que o que existem três tipos de célula, tá? Que a gente chamou de domínio, tudo bem? Ó, marcado aqui. Bom, então, qual que é a diferença? Então, só para vocês, estou falando de arqueia, mas o que vem a ser as arqueias? Então, as bactérias, claro, estão um grupo muito maior do que as arqueias, mas as arqueias estão extremamente presentes, tá? A gente no rumen tem arqueia, no intestino tem arqueia, tá bom? Então, um grupo maior são as bactérias, inclui todos os procariontes, inclusive a maioria de interesse para a medicina, né? Não só medicina veterinária, medicina humana, inclusive na produção, na saúde das plantas, então elas estão presentes no solo, nas águas. As arqueias, elas estão presentes, além de elas estar presentes nas estruturas, elas conseguem conviver em condições extremas. A gente vai até falar dela aqui no próximo slide, acho que a gente fala disso daí, tá? Algumas espécies são fotossintetizantes, as arqueias nenhuma são. As bactérias, elas não produzem metano, as arqueias sim. Inclusive, a gente utiliza na biotecnologia, na utilização para a produção de metano, né, da degradação do metano e produzir energia. Eu lembro que nos biodigestores tem uma parte, eu lembro que tinha uma colega que estudava isso, eles inoculavam diferentes tipos de micro-organismos nos biodigestores, né, para ver, então também tinha uma ordem, que era por onde tinha que passar os dejetos do suíno. Então a ordem certa, claro, porque como um consegue metabolizar e o outro não adianta passar o metano para a bactéria, que ela não vai conseguir degradar o metano, inclusive para muitas espécies vai ser tóxico. Então, que primeiro tem que passar pelas arqueias e tal. Eu não lembro qual que era a ordem, tá? Mas eu lembro que tinha uma ordem certa de passar. Então, as arqueias é um dos domínios dos seres vivos, que eles são morfologicamente semelhantes às bactérias, né? Inclusive, por muito tempo que eles foram agrupados lá como no reino Monera. Entretanto, geneticamente, bioquimicamente, que foi o que a gente viu, eles são tão distintos das bactérias como dos eucariotos, que foi o que a gente viu aqui, né? Então, que eles são o quê? Bioquimicamente eles são diferentes e geneticamente eles são diferentes. Entretanto, né, morfologicamente, aquilo que a gente vê ali no microscópio, eles são parecidos, tá? Mas eles são extremamente diferentes. Tudo bem? Bioquimicamente, como geneticamente. Bioquimicamente, um exemplo, um degrada metano, outro não. Né? As condições onde eles sobrevivem. Né? Então, as arqueias, a gente inclusive consegue agrupá-las em 3 grupos principais, que são quem? Olha lá, ó. Os metanogênicos, né? As metanogênicas, que elas vão utilizar o dióxido de carbono e o hidrogênio para produzir metano, a bactéria não faz isso, por isso que elas conseguem viver, ó, quando fala que vive em ambiente extremo, tá? Então vive em pântanos, tá? Onde tem grande quantidade de metano. Elas são halófilas extremas, tá? Ou seja, elas vivem num ambiente extremamente com grande quantidade de sal. Lembra, assim, a gente vai estudar isso daí quando a gente for falar do metabolismo microbiano. Que a maioria das bactérias, elas não conseguem resistir em ambientes que tem muito sal. O que acontece, gente? É uma questão de osmose. Eu vou voltar aqui para vocês. Eu passei rápido da última vez, porque vocês já tinham visto isso na biocélulas. Né? Caso alguém não viu, vamos lá. Onde está isso aqui? Passando rápido para chegar onde me interessa. Tá? Tá. Pensando aqui na membrana plasmática. Então, o que acontece, gente? A membrana ela vai regular, né? É uma membrana semipermeável. Então, ela regula o que entra e o que sai. E aí, gente, dependendo do meio, né, ocorre uma dificuldade, né? Então, até certo ponto, a gente consegue regular, passar desse ponto, ou a célula murcha, ou ela explode. Então, o que acontece, gente? Acontece que é o seguinte, né? Primeiro, só definindo o que é difusão e o que é osmose. Então, sempre a gente vai ter
na natureza, né? Natureza, eu digo, né? Inclusive dentro do nosso corpo. A gente sempre vai ter o deslocamento. Deslocamento passivo, que é aquele deslocamento onde não tem gasto de energia. Sempre vai ser do mais para o menos. Isso é uma questão de probabilidade, gente. Porque assim, imagina, a gente quer uma membrana plasmática. A gente tem um monte de... esse traço, tá? Um monte de molécula. E aqui a gente tem um pouquinho de molécula. As moléculas, elas estão agitadas, né? Seja, claro, quanto mais calor a gente coloca, mais energia, mais agitadas elas ficam. Mas elas, de uma maneira geral, elas se agitam, ou seja, elas se movimentam. Por que sempre vai do mais para o menos? Por uma questão de própria probabilidade. Como elas estão agitadas, o que vocês acham que é mais fácil? Ir aqui, aonde tem mais, para onde tem menos, ou onde tem menos, para onde tem mais? Probabilidade. Qual que é a probabilidade dessa molécula ir para cá? Né? Olha, porque ela pode ir para cá, ela pode ir para lá. Então, como eu tenho mais, há uma probabilidade maior de eu ter moléculas vindo para cá no sentido da membrana, certo? E como tem menos, há uma probabilidade muito menor dessas poucas que tem vindo para cá. Então, pode ser que algumas vão para lá, pode ser que outras vão que vão para o outro lado, mas é uma questão de probabilidade. Então, é muito mais provável que quem está aqui, né, que uma quantidade maior de molécula está aqui, vai para lá, do que daqui para lá. Por quê? Porque aqui tem menos. Então, sempre vai ser do mais para o menos, seja no soluto ou seja no solvente. Então, onde a gente tem mais água, vai para onde tem menos. Tá certo? E aí, quando a gente está falando do sal, né, se a gente está num ambiente extremamente com grande quantidade de moléculas, né, há uma probabilidade, né, desse sal entrar. Até eu vou falar isso daí depois, quando eu vou falar da membrana das bactérias. Por que eu estou lembrando aqui? Por que eu não falei isso? Mas é porque eu vou entrar isso daí quando eu for falar de bactéria, tá? Na verdade, quando a gente for falar do metabolismo, a gente vai falar isso daqui. Mas, enfim, assim, esses micro-organismos, eles conseguem regular muito mais a entrada de soluto. Então, por isso que eles conseguem viver num ambiente mais extremo. Eu vou falar isso da bactéria, não vou falar isso agora para não confundir, se é que eu já não causei essa confusão. Mas, por enquanto, grava isso, difusão e osmose, né? Que a difusão, tanto a difusão quanto a osmose, é a passagem do mais para o menos, onde a difusão a gente está falando do soluto, ou seja, das moléculas, e quando a gente fala da osmose, a gente está falando da água, tá bom? Então, sempre do mais para o menos. E elas também conseguem sobreviver, as arqueias, em ambiente onde é extremamente quente, tá? Que a gente também vai discutir depois, a questão, quando for falar do metabolismo microbiano, o crescimento microbiano, a gente vai falar sobre o que o calor faz nas moléculas. Mas a gente já até tinha conversado disso, da desnaturação das proteínas, né? Não, apesar que eu falei isso daí na patologia. Mas, enfim, a gente vai conversar disso, que é a resistência, tá? Que as bactérias, elas têm a temperatura ideal de crescimento, né? É igual a gente não consegue, né? Você não consegue estar num ambiente e tem 100 graus, né? As bactérias também não, elas têm uma temperatura ideal, aí vai variar de espécie para espécie, mas de via de regra, assim, há uma faixa onde ela consegue crescer. E as arqueias, elas conseguem viver nesse ambiente extremo, ou de grande quantidade de sal, ou de uma temperatura extremamente elevada, né? Onde fontes termais, vulcões, e essa é o que é a diferença das bactérias e das arqueias, tá? Uma das diferenças. E o que chamou a atenção nesses 3 reinos, gente, né? Dessas descobertas desse pesquisador, do Carl Uzi, foi que o quê? Além disso, né, ele conseguiu identificar, e depois, né, com outras técnicas, depois da técnica dele, né, ele utilizou um PCR e alguns sequenciamentos mais antigos. Hoje a gente tem sequenciadores muito mais modernos, consegue inclusive sequenciar o genoma inteiro numa manhã. Fui se identificando que a evolução, ela não se dá só horizontal, né, ou seja, do pai para a mãe, né? Então, se a gente for pensar numa bactéria, de uma célula para outra, mas também ocorre uma troca de material genético, né? Então, hoje a gente sabe que vírus influencia nisso, várias outras coisas. Então, ocorre a troca, né, de material genético. Isso
assim, se a gente for pensar no que o Darwin analisou, né, então ele analisava os parentescos, né, a evolução a partir de não só do uso e desuso, que não foi o Darwin, né, Darwin foi além disso, né, ele foi a evolução ao longo do tempo, né, dessa transferência do pai para o filho, de alguma alteração, e essa alteração era mantida e tal, a gente conseguiu ver que ocorreu, inclusive conseguiu identificar as lacunas que Darwin deixou, que foi o quê? Os saltos evolutivos. E os saltos evolutivos se dão através do quê? Da troca de material genético. Então, a gente tem troca de material genético entre a bactéria e os eucariontes, as arqueias e os eucariontes, entre os eucariontes e as arqueias, e mais que isso, a gente tem uma teoria que é muito aceita hoje, que é a teoria da endossimbiose. A teoria da endossimbiose, ela tampou, né, essas lacunas aí da evolução, e que foi o que? Esses saltos evolutivos. Salto evolutivo, uma dessas que se baseia, a gente tem outros exemplos, mas exemplos mais clássicos é o quê? É que, assim, as células eucariontes, elas foram oriundas das células procariontes, tá? E, assim, o que acontecia? Elas viviam de uma maneira íntima, então, uma célula eucarionte, ela vivia junto com uma célula procarionte, no qual ela dava um substrato e a outra dava energia para ela. Porque lembra, assim, se a gente quem produz energia para a célula são as mitocôndrias. Então, o metabolismo energético da célula, né, da célula animal, ela está lá na mitocôndria, então, lá na cadeia transportadora de elétrons, lá na glicólise, né? Isso ocorre na mitocôndria. A mitocôndria, gente, ela é uma organela que ela é a única organela que ela consegue ela tem o seu próprio DNA e ela tem ribossomo, ou seja, ela consegue ela mesma se autoduplicar. E com os sequenciamentos genéticos, a gente viu que a mitocôndria, a sequência do DNA da mitocôndria está muito mais perto de uma bactéria do que do nosso DNA genômico. Que constatou isso? Constatou que a mitocôndria, ela não só pelas suas características, né, por ela ser autorreplicante, ela não, basicamente, ela não depender, né, da célula para sua divisão e para o seu metabolismo, né? Claro, ela depende da energia obtida pela célula, mas ela consegue produzir a sua energia. Ela tem uma forma que é do tamanho de uma bactéria. E o seu DNA também é perto da bactéria. Então, ela deu origem a essa teoria da endossimbiose, que foi o quê? Elas viviam numa relação íntima, né, no qual uma dependia da outra, uma simbiose, então essa relação ecológica onde um depende da outra, né? Então, passado um tempo, a célula fez o quê? Engolfou a bactéria, ou seja, engolfou a mitocôndria. E ocorreu essa dependência, né? E daí que a gente teve o quê? As células eucariontes, elas engolfaram a mitocôndria, tá? E conseguiram ter energia. E as células animais, das células vegetais, elas engolfaram os cloroplastos, tá? Então, essa teoria da endossimbiose é baseada no formato e no tamanho, no DNA circular e a sua própria sequência, na sua capacidade de autorreplicar e por ele possuir ribossomo e conseguir fazer a síntese dela mesma, tá? Então, essa teoria, a análise da mitocôndria deu base, né, para a teoria da endossimbiose e conseguiu esclarecer muito do que as lacunas que o Darwin tinha deixado. E, claro, a gente tem outras, né, teorias depois que também justificaram. Esse é um outro exemplo de uma bactéria que vive dentro do protozoário. A gente, na verdade, tem vários desses exemplos. Então, um resumo, gente, para a evolução, para não ficar mais longo, é isso daqui, então, a gente teve, ok? Então, só lembrando, os domínios estão acima dos reinos. Então, aqui estão os 3 domínios e, em seguida, a gente tem os 5 reinos, tá bom? Bom, quanto à nomenclatura, gente, essas são as regras internacionais, nomenclatura. Gente, é preciso prestar bem atenção, tá? E ter o cuidado para toda vez que você for escrever um nome científico,
Sempre o nome científico da espécie, claro, sempre vai ser em latim, binominal, tá? Então é o gênero e mais a espécie. Ele tem que estar grifado ou itálico, né? Antigamente, como a gente... É difícil escrever itálico, né? Então a gente grifava o nome científico e a segunda letra em minúsculo. Então a primeira sempre maiúsculo, a segunda sempre minúsculo e itálico. A gente toma cuidado porque isso é muito comum, a gente ver uns erros. É tão tosco esse erro da gente observar o cara tudo em maiúsculo, sabe? Isso, né, se tem a regra, gente, é para a regra seguir e ela tem por algum sentido, né? Até para a gente conseguir, porque assim, você não vai saber, não é todo mundo que sabe que E. coli é uma E. coli, tá? Então, quem não é da área, na microbiologia, muitas vezes não vai saber. E só que o cara, indiferente dele não ser da área, ele pode ser da botânica, mas ele, se ele identificar que, ó, o maiúsculo em latim, itálico, com o seguido do minúsculo, pô, eu estou falando de uma espécie, certo? É para isso que serve, tudo bem? Então, a gente nem sempre, a gente está falando com nossos pares, então por isso tem que seguir a regra, tá? E a subespécie, gente, é como se fosse a raça, tá? Então, que são o quê? Espécies que permaneceram separadas por muito tempo, e aí, né, eles foram cruzando entre si, dando novas características. Exemplo, olha o tanto de raça de cachorro que a gente tem, tá bom? Então, de acordo com cada raça de um cachorro ou de um gato, ó, esse aqui, então, Felis Cats, que é o gato doméstico, é esse que a gente tem, tá bom? O gênero, gente, então ele sempre vai ser uninominal, todo mundo sempre latim, tá bom? Escrito em maiúsculo e grifado ou em itálico, tá bom? Tudo bem? E claro, a gente tem as outras regras para o gênero e tal, vou passar para... Gênero, não, perdão. Para mostrar para vocês aqui a família, a classe, enfim. E, ó, gente, esse é um outro detalhezinho que isso aqui faz também uma diferença grande. De vez em quando vocês podem observar esse SP e o SPP. Isso, gente, a gente está falando qual que é a diferença dos dois na quantidade, tá? Então, quando a gente fala SPP, a gente está falando de várias espécies, tá bom? E quando a gente fala de SP, a gente está falando de uma espécie, tá? Então, que é a quantidade de espécies. Então, SPP é o plural do SP, tá certo? Então, tá aqui a classificação, né? Então, a gente tem o domínio, seguido o reino, filo, classe, ordem, gênero, tá? E, por último, a espécie, tudo bem? Então, tá aqui, ó, reino, nome, metazoo, chordato, mamífero, a ordem são os primatas, a família Homo sapiens, gênero homem, espécie Homo sapiens, tá? O micro-organismo, a mesma coisa, a gente vai ver já já. Bom, os micro-organismos, até hoje a gente segue esse manual, tá bom? Para classificação. Hoje a classificação, esse manual, ele se baseia nas características morfológicas e bioquímicas, mas a classificação também da filogenética atual, a gente segue o sequenciamento genético. Mas, gente, para a classificação na clínica, tá? Para a identificação das bactérias de interesse, quando eu falo clínica, não é só clínica não, tá? É clínica não só na humana, como na veterinária, na zootecnia, na agronomia, na ciência agrária, a gente também usa para a gente fazer a primeira classificação, tá? Então, sempre a primeira classificação que a gente faz é o que após o isolamento, o cultivo, o GRAM. Só que a gente vai ver que um problema do GRAM é que, assim, a grande maioria dos micro-organismos a gente não consegue cultivar em meio de cultura, não só nos comerciais, como aqueles que a gente produz, tá? Então, a maioria a gente só consegue identificar geneticamente. Foi só depois do PCR de sequenciamento que a gente teve acesso a uma grande quantidade de micro-organismos que a gente não tinha antes, que a gente não consegue cultivar em laboratório. Tá? Essa é uma aula que era bem legal de a gente fazer, que é bem fácil, barato principalmente. A gente vai ver isso daí. Bom, então a taxonomia, né? Então, taxo, reino, então o domínio, a bactéria, o reino, a bactéria, filo, a classe, a ordem, a família, o gênero e a espécie, então, Streptococcus mutans, tá? Streptococcus agalactico, Streptococcus nia, e assim vai uma série, tudo bem?
Então, gente, quando a gente fala de espécie, lá ao fim, né, quando a gente pensa nos eucariotos, né, quando a gente fala um exemplo simples, está pensando a espécie, assim, um ser humano, se ele cruzar com um elefante, não vai nascer nada, né? Então, o ser humano tem que cruzar com o ser humano para nascer um na mesma espécie. Então, por isso que é a mesma espécie, porque eles, né, após o cruzamento, a gente tem a origem de um ser fértil, né? Já nos procariotos, os procariotos a gente não tem essa troca de material genético, crossover, papapá, né? A gente tem o quê? A multiplicação por visão binária. Então, quando a gente fala de espécie, a gente está falando de organismos, só que eles são semelhantes, que não necessariamente porque a gente não tem a reprodução. Então, quando a gente está falando dos procariotos, das bactérias, eles são micro-organismos porque eles são semelhantes, né? Ou seja, que eles têm características, tanto morfologicamente, quanto bioquimicamente, quanto geneticamente, eles são semelhantes, tá? Então, é isso. Ah, mas então os eucariotos não são semelhantes? Claro que eles são, até por isso que eles conseguem se reproduzir, tá? Mas a gente está falando, focando aqui nos procariotos, como eles não têm essa marca, que é o quê? Que é o descendente comum. Então, quando a gente pensa em espécies dos procariotos, a gente tem que pensar que eles não têm essa ligação direta por conjugação sexual. Então, a gente não tem a produção de espécies específicas. Ou seja, para eles serem da mesma espécie, eles têm que ter uma lista de características comuns, não só a coloração, como os testes, como bioquimicamente, ó, e não é para ter essa bolinha aqui, não. Quanto bioquimicamente, quanto sorologicamente, né? A gente vai ver o que é isso, quanto molecularmente, que hoje é o que é mais. Não que as outras não sejam aceitas, são aceitas também, mas por conta da maioria dos micro-organismos, como a gente não consegue cultivar, a gente pensa, né, molecularmente. Mas, enfim, claro que para ele ter a mesma coloração, as mesmas características bioquímicas, tudo isso depende de enzimas, depende de proteína, né, para ele ter uma característica, porque ele tem uma quantidade de proteína X, de carboidrato X, né, que se organiza da maneira exata, né, então tudo isso quem manda é o DNA, lógico. Então, claro, para eles terem essas características, tanto bioquimicamente quanto morfologicamente, geneticamente eles têm que ser igual, porque é o gene que manda, tá? Então tá aqui, ó, a gente só tem 1% dos micro-organismos, menos de 1% que são cultivados. Mas em suma, gente, quando a gente está falando que eles têm que ser morfologicamente semelhantes, a gente vai estudar isso depois. Então, a gente tem o que aqui, ó? Isso daqui é uma coloração de grã, que era uma das técnicas que a gente ia fazer. Se vocês olharem aqui, vocês não estão vendo dois? Só de olhar, a gente vê o quê? Dois organismos diferentes, e bem diferentes, né? Um é meio que umas bolinhas menores, um pauzinho, né? Outro é uma bolinha bem delimitada, né? Que é o que a gente chama. Um aqui é um Coccus bacillus, não está dando para ver direito, não sei, parece um Coccus bacillus, precisa ter um aumento maior. Mas, em suma, que para a gente é só para a gente identificar a diferença. Um é vermelho, né? O outro é roxo, que essa também é uma das características que a gente faz quando a gente está fazendo a coloração. Né? Quando a gente faz a coloração de grãos, vocês vão ver que a gente tem dois grandes grupos, que são os grãos negativos e os grãos positivos. E claro, a gente também tem um outro grupo, que são os bacilócocos resistentes, mas enfim, quando a gente fala de coloração, a gente consegue agrupar isso em dois grandes grupos, que é o que a gente está vendo aqui, ó. Então, um é roxo, outro é vermelho, tá? Então, essa na lista das características, a gente já vai ter uma característica. Um é roxo, o outro é vermelho. Então, um é positivo, que é o roxo, o outro é negativo, que é o vermelho. Além disso, um é um bacilo, o outro é uma bolinha. Opa, então já são diferentes, tá bom? E assim a gente vai notando essas diferenças. Bioquimicamente, essa aqui é um PCR, a gente vai falar depois, tá? Bioquimicamente, vou falar agora, inclusive, para vocês. Então, gente, bioquimicamente é isso daqui, ó. A primeira coisa que a gente faz é identificar. É o quê? É um coccus, então a forma dele é uma bolinha, gram positivo, ou seja, roxo. A gente faz uma prova bioquímica, é uma catalase. Se é negativa, pode ser um estrépito, se é positivo, é um estáfilo. A gente faz uma outra prova, uma coagulase, e assim, se é positiva, pode ser um estafilococcus aureus, se é negativa, e assim vai indo. Então,
A prova bioquímica, gente, é uma série de provas onde a gente vai estudar o metabolismo, né? Então, no primeiro momento, a gente vê a forma, né? A forma é isso, é um bacilo, é um gram, como que ele é? Né? Aqui, ó, mais umas formas aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? É um estrépito, como que ele está agrupado? É um bacilo grande, é um monte de bolinha junto, né? É um tipo um saca-rolha, que é uma espiroqueta, que é esse aqui que vocês estão vendo. Como que ele é? Isso é uma forma, tá vendo? Eles são diferentes. E a gente já vai agrupando. Além disso, ó, tá vendo aqui, ó? Um é roxo, outro é vermelho. Então, isso tudo é a forma, tá? Tudo isso está dentro desse manual, tá bom? Nesse manual. E aí, claro, com o passar do tempo, a gente foi conseguindo ver, aprender, conseguindo a estudar o seu metabolismo. Então, a gente tem uma série de provas para a gente estudar isso. Então, a gente tem o micro-organismo, que quando a gente coloca água oxigenada, é oxigenada, aquela que a gente coloca na pele e quando estava no machucado e ardia, né? Então, o que a gente punha, não formava as bolhas, né? Isso é porque a gente tem a catalase. Então, a gente vê que os micro-organismos, a gente tem dois grandes grupos, um que tem a catalase, que é uma enzima que ela quebra, que esse peróxido de hidrogênio nada mais é do que H2O2, tá? Então, é uma molécula que ela é uma molécula instável. E aí ela é tóxica para o micro-organismo que não tem a catalase. A gente tem a catalase, por isso que para a gente não é tóxico. A catalase é uma enzima que ela pega esse H2O2 e quebra, e aí vira água, que é H2O, e libera o oxigênio. Então libera uma molécula de oxigênio, por isso que faz esse que borbulha aqui. Então a gente tem os micro-organismos, tem dois grandes grupos. Então ó, a gente vai ter lá, ó, aquele micro-organismo que ele é um COX, gram positivo, que ele tem a catalase, que ele é positivo, ou que não tem a catalase. São os streptococcus. Então, o streptococcus ele não tem a catalase, tá? Então, ele é um coccus, então uma bolinha roxa, pela coloração ele é positivo, e ele não tem a catalase, ou seja, ele não faz essas bolinhas, tá? Já os estáfilos, que está bem comum na pele, está em tudo quanto é lugar, ele tem essas bolinhas. Então, ele tem essas bolinhas. Ele tem a catalase e ele forma essas bolinhas. E assim a gente vai vendo um monte, qual que utiliza um monte que utiliza glicose, que utiliza lactose, que vai converter o nitrito em nitrato, que consegue degradar a ureia. Então, aí a gente vai agrupando eles, vai fazendo uma série de testes bioquímicos e a gente vai agrupando eles até a gente chegar na espécie. Então, a gente agrupou, tá vendo que taxonomicamente, a gente foi agrupando, ó. Então, o cara, ele é gram, pensa na biblioteca lá. Então, ele vai, quem é gram positivo está no segundo andar, o gram negativo está no primeiro. Então, quem é gram negativo e é uma bolinha, é um coccus, ele vai estar da primeira à terceira fileira. Aí, quem tem a catalase positivo vai estar na primeira fileira, tá? Aí, quem é catalase positivo quem é um gram negativo, uma bolinha e tem catalase positivo, está na prateleira da 1 a 3, e assim a gente vai indo. Ó, quem também é uma catalase positivo, é um COX, é um gram positivo e degrada ureia, vai estar em tal lugar, entendeu? Já até me perdi aqui na explicação, mas assim, a gente vai agrupando de acordo com as características comuns, tá certo? E então a gente faz uma série de provas bioquímicas. Antes a gente fazia tudo isso manual, e na verdade a gente ainda faz dependendo do tipo de micro-organismo. É que, claro, hoje, com o sequenciamento, fica muito mais fácil. Né? Depois da gente cultivar, a gente já sequenciar ele, fazer o PCR. Né? Popularizou, a gente conseguiu dar uma barateada, mas ainda assim é muito utilizado os testes bioquímicos, esses testes aqui, numéricos, que são os kits. Os kits bioquímicos, esse é um dos kits, a gente tem várias outras marcas, tá? Aqui tem o BAC3, dentro desses BAC a gente tem o BAC1, BAC2 e BAC3, que são para identificar as enterobactérias, que são para identificar as bactérias gram-negativas, as enterobactérias oxidase positiva e oxidase negativa.
Esses kits bioquímicos, eles têm para aqueles micro-organismos de interesse, sobretudo interesse médico, tá? Ou seja, para medicina humana, ou seja, para medicina veterinária, a gente tem esses dois, o interesse maior, claro, né, porque são os mais comuns, então a gente tem esses kits. Isso, gente, facilita uma vida inteira, porque aqui, ó, imagina, a gente tem que fazer um por um, olha a função maior do mundo. Aqui, gente, a gente só dilui a bactéria, a gente vai ver depois como a gente faz, nada mais é do que a gente cultiva a bactéria, pega ela lá, adiciona água, agita, né? Não é nem água, é solução salina na concentração dela. A gente suspende ela, deixa ela numa concentração conhecida, joga aqui desse lado, desse tubinho, a gente inverte esse tubinho. O que é inverter? Então a gente põe a bactéria aqui diluída, aí a gente vira ele, aí ela vai cair aqui dentro desses tubinhos aqui, ó. Aí ela vai preencher, ó. Aqui ela já é preenchida, tá vendo aqui, ó? Ela com líquido, porque isso daqui é só um pozinho, né, grudado. Aí a hora que a gente joga, ele meio que dá uma diluída, a gente dá uma incubada nele, né, põe na estufa, e passado 24 horas a gente tira. Antes disso, né, a gente tem algumas provas que são para ver se ela consegue viver com oxigênio, então a gente coloca, onde tem uns tracinhos aqui, a gente coloca um óleo, aí esse óleo tampa, então ele cria um ambiente anaeróbico, tá? A gente põe lá na estufa, passado um tempo, a gente lê, ele muda de cor. Aí, ó, aí acontece isso daqui, ó. Tá vendo? Aqui são aqueles provas daquele baque lá. Então, se é positivo, então, ó, aqui em cima é positivo. Então, se é positivo, fica, ó, aqui é negativo, né? Então, se for positivo, ele vai mudar de cor. Dá uma turvadinha, mudou a cor. Tá, ó, se é vermelho, é positivo. Se é laranja, e aí a gente entra no sistema. Antigamente a gente tinha que preencher isso aqui na raça e olhar num livro, né, num catálogo. Então você ia olhando a prova, positivo, você risca. E aí você soma os positivos, que nem aqui, ó. É 1 e o 2 e o 4. Aí somado 6. Aí aqui o 1 e o 4. Somado 5, 66, ele vai dar onde? Olha no catálogo lá, ó, aeromonas, tá? Hoje a gente tem, é só você entrar no site da marca, né? No caso, essa LabClean aqui. Essa LabClean produz uma série de coisas aqui da microbiologia. Eu tô vendo aqui, ó, BAC 1, BAC 2, BAC 3. O que vai diferenciar? Então, antes da gente escolher qual que é o BAC, a gente faz uma prova, que é a prova da oxidase. Então, primeiro a gente vê se é negativo. Ah, eu sei que é negativo. Aí eu olho a prova da oxidase. A oxidase é uma prova muito simples. Na aula prática, eu ia fazer com vocês a catalase, que é barata, e a oxidase, também que é barata e fácil de fazer e rápido, que é uma fitinha, onde a gente pega a bactéria do meio, esfrega, se ele ficar roxo é porque ele é positivo, se ele não acontecer nada é porque é negativo, tá? Enfim, aí sabendo disso, ó, então é gram negativa, oxidase positiva, é o Bactray, tá? Aí a gente põe lá no Bactray, então a gente faz aquele cultivo que eu falei para vocês. Passado 24 horas, a gente vai dar uma olhada, tá? A gente vê. Então, você vai marcando quem é positivo, dá um enterzinho aqui, ó, calcular. Ele calcula e já te dá quem que é mais provável, tá? E aí, ó, aqui, ó, excelente ou não. Então, geralmente a gente reconhece quem está nessas faixas, que de excelente é muito bom. Tudo bem? E a gente tem, brochura para gram positiva. Não, a gente tem também uma série de testes bioquímicos, uns kits bioquímicos que identifica, mas claro, gente, isso a gente está pensando em micro-organismos que têm interesse comercial, por isso que a gente tem esses kits, né? No caso aqui, o ZAP da vida também, ó, é a mesma coisa que o Bactray. Então a gente coloca aqui o micro-organismo diluído, passado um tempo, a gente lê quem é positivo e negativo, soma, tá vendo? Ele vai dar um número, por isso que a gente fala que é a identificação numérica. E aqui também você vai na página lá da fabricante e ela vai te falar quem que é o quê. Tá? Então a gente soma positivo e a gente tem. Tudo bem? Então vou passar isso para vocês. Eu ia passar essa parte aqui, mas entrar nas bactérias, mas não vou não. Próxima aula a gente entra na bacteriologia. Tudo bem, gente? Então, vou parar aqui. Vou postar a aula, tá? E depois eu posto as perguntas também. Até mais, gente.